Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 21. Enquanto os irmãos abrem, só trazer uma breve justificativa. Às quartas-feiras, geralmente é o pastor Kelvin que está trazendo os estudos de cantares. Só que ele está viajando e pediu para que hoje eu estivesse aqui no lugar dele. Amém? Eu espero em Cristo que esta mensagem cresça e impregne no coração de cada um dos que está aqui, assim como está fazendo em mim. Amém? Apocalipse de número 21, versículo 9 a seguir. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, aproximou-se e me orientou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu resplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido, feito de cristal puro. Tinha um sólido e alteiro muro com 12 portais e 12 anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. 13. Assim, havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. Amém? Glória a Deus. Em vários estudos que a gente tem aprendido aqui, principalmente acerca do tabernáculo, temos aprendido que devemos, ou se quisermos, buscar a posição de noiva, ser a noiva de Cristo, devemos crescer espiritualmente. E tudo se trata do nosso coração, do nosso interior. Deixar que esse novo ser cresça em nós, até que se forme uma cidade completa, a Nova Jerusalém, a noiva. A palavra diz que a cidade existiam 12 portas. Vou colocar aqui para os irmãos visualizar melhor. Conseguem ver nitidamente? A cidade era quadrada. 3 ao norte, 3 ao leste, 3 ao sul e 3 ao oeste. A salvação não é pelas obras que praticamos, é um presente grátis. Não há requisitos que devem ser cumpridos, pois pela graça você foi salvo por meio da fé. E isso não vem de você, porque é um presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Mas para herdar o reino dos céus, reinar junto com Cristo em seu reino terreno no milênio, e o reino de Deus, o reino universal de Deus na era Jerusalém, sim, devemos fazer as obras que cabem fazer. Sim, existem requisitos. Estes vão além da salvação inicial e são resultado do crescimento espiritual e da transformação do cristão.
Então existem coisas ou obras que devemos realizar para que cresçamos espiritualmente, para que atingimos ou recebemos galardões da parte de Deus, presentes da parte de Deus. E hoje eu vou falar acerca das 12 portas de Jerusalém. Se a nova cidade existia 12 portais, 12 portas, sendo guardadas por anjos, nós também temos que levantar 12 portas dentro de nós, do nosso coração, para que impeça que algumas coisas que vêm deste mundo, coisas que vêm deste tempo, invadam o nosso coração e impeça o crescimento desse novo ser, dessa nova criatura que adquirimos quando recebemos a palavra de Jesus. Amém? Eu vou correr um pouquinho, porque talvez vai ser um pouco apertado. Antes de começar aqui, eu quero dizer que eu não vou entrar na tradução literal de cada tribo. Até porque, se a gente for na EBD nossa aqui no YouTube, tem tudo. Tribo por tribo, nome por nome, com todos os significados. Então a gente vai pular essa parte e quem não souber ou não lembrar, volte aí nos vídeos da EBD que você vai conseguir visualizar. Amém? Lado oriental ou lado leste, portão da tribo de Judá. Portão de Judá. Pelo lado leste, onde está o portão de Judá, cujo significado é louvor, celebração e exaltação. Esse princípio revela que o caminho para Deus sempre começa com um coração que reconhece, honra e exalta o Senhor. Em Deus eu louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei as suas palavras. Salmo 56, 10. O louvor não é apenas uma expressão externa, mas uma atitude espiritual profunda. Ele nasce de um coração que valoriza a presença de Deus e ama a sua palavra. O humilde poder de Jesus Cristo nos capacita a proteger a palavra de Deus contra a oposição, principalmente contra o orgulho, que tenta afastar o homem da dependência de Deus. O nosso amor e cuidado pela palavra nos leva a permanecer firme, lutando contra tudo aquilo que tenta arrancá-lo do nosso coração. Quando negligenciamos a palavra, corremos o risco de esfriar espiritualmente e nos afastar da presença de Deus. O verdadeiro louvor está diretamente ligado à palavra. Ele flui de um coração rendido e comprometido com Deus. Judá significa aquele que é celebrado. Quando essa porta está estabelecida em nossa vida, geramos um ambiente de adoração contínua. Honramos a Deus em todo o tempo e permanecemos sensíveis à presença de Deus, ou sensíveis à sua presença. Quando estamos louvando o tempo todo, direcionando louvores a Deus, a gente esquece até de murmurar, a gente esquece até de reclamar, e a gente basta ouvir uma pequena palavra, ou ler um pequeno versículo, que a gente já se derrama na presença de Deus, porque o nosso coração está suscetível a Deus, está sensível à palavra de Deus. Essa é a primeira porta de pérola em nós, o louvor verdadeiro. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:19. Quando o louvor está em nosso coração, ele impede a frieza espiritual, bloqueia a indiferença e combate a ingratidão. Esses 3 tópicos aqui,
me chamou demais a atenção. Eu já até tinha comentado no GC que tem um ditado popular que diz que quem canta, os males espanta. Já ouviram? E realmente, quando a gente canta, quando a gente louva ao Senhor, aquele momento de tristeza, de esfriamento ali passa. E começa um momento caloroso na presença de Deus. E assim, não permite que nada impeça o acesso da palavra de Deus em nossa vida. Então, quando levantamos essa porta de louvor em nossa vida, nada nos impede a esse acesso de crescimento, de ouvir e de guardar cada vez a palavra e estar sensível a Deus. Portão de Sacar, o discernimento e a recompensa. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: colhei junto o primeiro joio, e amarrai-o em fardos, para ser queimados. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. A parábola do trigo e do joio, que é bem conhecida. Vivemos em dias em que a verdade e o erro caminham lado a lado, exigindo do cristão uma vida de vigilância espiritual. O discernimento não é natural, mas espiritual, e é desenvolvido por meio do amor pela verdade. Nesse estudo, irmão, vocês vão ver muito isso aqui, ó. Amor pela verdade. Assim como o agricultor identifica o trigo verdadeiro, o cristão que amadurece em Deus aprende a reconhecer aquilo que vem dele e aquilo que é apenas aparência. O nosso amor pela verdade nos dará a vontade e a capacidade de diferenciar a boa semente da verdade da má semente do erro. Novamente, o reino dos céus é semelhantemente a uma rede lançada ao mar, recolhendo de toda a espécie e estando cheia, puxam para a praia e assentando-se ajuntam os bons em cestos, mas lançam para longe os ruins. Mateus 13:47. Os bons peixes ou pensamentos que se movem no mar da nossa memória, produzidas pela mente de Cristo em nós, dos maus pensamentos produzidos por nossa própria mente carnal e pelo diabo. Nosso amor pela verdade também nos dará a determinação e a força para tirar o mal do caminho. Isso formará a segunda porta de pérola em nós, trazendo-nos grande recompensa. Os bons pensamentos produzidos pela boa verdade, por Cristo em nossa mente, e os maus pensamentos produzidos pelo nosso velho homem, a nossa velha criatura, e também pelo diabo. Quando levantamos essa porta, vamos começar a diferenciar os dois, e assim começar a receber recompensa do Senhor. Além disso, esta pérola no coração nos fará buscar recompensas apenas do Senhor Jesus Cristo. Uma vez formada em nosso coração, esta porta impedirá a entrada de qualquer forma de erro, engano e mentira. Eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Quando fala nessa parte aqui, ó, esta porta impedirá a entrada de qualquer forma de erro, engano e mentira, eu lembro do Felipe. Ele falou uma vez aqui, é um negócio que parece que não influencia muito, mas eu prestei muita atenção nesse dia. Ele falou que no serviço dele, se eu não estiver errado, ele punha a comida para esquentar, e só após a comida ter esquentado, ele batia o ponto, correto? E isso é uma forma de engano.
Isso é uma forma de mentira, porque do momento que ele parasse o trabalho, ele já estaria no horário de almoço. Então, uma coisa que aparentemente pequena, mas que no reino espiritual faz muita diferença. Amém? E a recompensa, ela vem do Senhor. Terceiro portão, de Zebulon: morar ou residir em exaltação e honra. O começo na humildade. Todos nós iniciamos nossa carreira espiritual sendo espiritualmente pequenos. Se permitimos a humildade de Jesus Cristo crescer e se tornar grande em nós, se nós permanecemos rendidos a Ele, se permanecemos pequenos e acabarmos pequenos ou pobres em espírito, nossa carreira daremos muito fruto. Essa é uma verdade espiritual. A humildade atrai a vida de Deus. Uma vez que formamos em nosso coração esta porta, impedirá a entrada da arrogância. O rei Saul começou pequeno aos seus próprios olhos, mas infelizmente não continuou até o fim. E Samuel disse: embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não foi feito líder das tribos de Israel. Você não foi feito líder das tribos de Israel, e o Senhor ungiu o rei sobre Israel. Por que rejeitastes a palavra do Senhor? Ele também te rejeitou como rei. 1 Samuel 15, 17. Trazer uma reflexão rápida. Todos nós, aos nossos olhos, às vezes, podemos até parecer realmente pequenos. Só que, conforme Deus vai nos dando degraus para subir, seja financeiro, emocional, familiar, se não tomarmos cuidado, se não levantarmos esta porta, a terceira porta, no nosso coração, a arrogância vai entrar em nosso coração. E quando a arrogância entra, tudo aquilo que eu disser será o correto e o certo. E todas as coisas passam a ser significantes na minha frente. Assim como na história do rei Saul. Saul já não ouvia mais ninguém. Somente ele e a arrogância dele. Então aqui a gente tem que levantar essa porta de humildade, para que a gente habite na exaltação do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira humildade não termina no homem, ela nos conduz à exaltação que vem de Deus. Aquele que permanece pequeno diante do Senhor é levantado por Ele no tempo certo. A humildade forma em nós um caráter aprovado e nos conduz a uma vida frutífera. Cristo é o maior exemplo, sendo Senhor, se fez servo. O apóstolo Paulo, sendo grande como servo do Senhor, foi fiel porque permaneceu pequeno e dependente diante de Deus. Paulo nunca se considerou autossuficiente, mas reconhecia que tudo vinha da graça. Por isso sua vida produziu frutos duradouros. Por outro lado, quando o homem perde o temor, começa a agir por si mesmo, e isso o afasta do propósito de Deus. A humildade nos mantém alinhados com a vontade divina e preserva o nosso coração de quedas. Podemos evitar muitas quedas espirituais se permanecermos humildes diante do Senhor. Deus não procura apenas homens grandes, mas corações quebrantados. É neste ambiente que Ele estabelece seu governo. A humildade gera em nós um governo espiritual firme, onde Cristo reina plenamente.
Quando permanecemos dependentes, somos sustentados. Quando nos exaltamos, corremos risco de cair. Amém, Jesus. Quarto portão. Não, eu estou correndo um pouco, porque o nosso tempo é muito curto para, se a gente for demorar um pouquinho mais, não vai dar tempo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, depois procure a gente, procure os pastores, para que a gente possa estar sanando qualquer dúvida ou algo que não ficou claro diante dos irmãos. Amém? Portão de Rubem. As parábolas revelam a resistência rebelde do nosso velho homem. Elas mostram como muitas vezes fechamos o coração para a vontade de Deus, mesmo quando conhecemos a verdade. O Senhor nos chama a obedecer, mas a natureza humana insiste em resistir. Essa resistência nos impede de acessar a porta certa para entrar no reino e viver de acordo com o plano divino. Há aqueles que dizem sim, mas não vivem. E há aqueles que inicialmente resistem, mas depois se rendem. Deus não busca palavras, mas corações alinhados com sua vontade. Mateus 21. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O perigo de insistir na rebelião. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Porque às vezes a gente acha que não, mas é igual eu falei agorinha, são coisas pequenas que a gente ainda está persistindo, insistindo e não deixa a mão. A quarta porta de pérolas é formada em nós quando tratamos a resistência rebelde que ainda habita em nosso interior. Quando vencemos essa resistência, avançamos na vontade de Deus e nós tornamos praticantes do seu propósito. Mas quando resistimos, nos afastamos da direção correta. Existe um caminho que parece certo ao homem, mas conduz à morte. Por isso, precisamos discernir e rejeitar os caminhos que nascem da nossa própria vontade. Nossa própria vontade, ela tem que deixar de existir. Ela tem que ser disseminada, ela tem que ser acabada. Revelação do Filho, ver Cristo em nós. Somente quando vencemos a rebelião interior, passamos a ver o Filho de forma clara. Enquanto resistimos, nossa visão espiritual fica limitada. Mas quando nos rendemos, Cristo começa a ser revelado em nós. Não apenas como verdade, mas como vida manifesta. É nesse lugar de rendição que a glória de Deus começa a se expressar através de nós. A vitória sobre a rebelião abre espaço para algo maior, a revelação da glória de Cristo em nós. Somente quando deixamos de resistir à vontade de Deus é que conseguimos enxergar o Filho reinando e governando todas as áreas da nossa vida. Aleluia, Jesus. Só quando paramos de resistir a Jesus, paramos de resistir à verdade, à palavra, conseguimos ver o Filho de uma maneira mais completa, com uma visão mais clara. É como a gente que usa óculos, né? É como eu sei que eu tenho problema de vista, aí eu tiro o óculos e fico tentando enxergar sem o óculos. Eu fico forçando e não tenho uma visão clara. Mas quando eu coloco esses óculos, é como se tudo ficasse claro, tudo melhorasse. Assim é com a palavra de Deus. Quando eu paro de resistir à palavra, paro de resistir a Jesus,
os seus mandamentos, os seus princípios, as coisas começam a ficar mais claras. E não só eu vejo o Filho, mas como as pessoas começam a ver o Filho em nós, começam a ver Jesus em nós, através da nossa vida e das nossas ações. Amém? Quinto portão de Simeão: os tesouros eternos. À medida que crescemos em Cristo, pouco a pouco começamos a compreender a diferença entre os tesouros naturais e temporários desta vida e os tesouros espirituais e eternos que estão nos céus. Quando essa revelação se estabelece em nós, passamos a dar a cada coisa o seu devido lugar, tornando-nos dispostos a abrir mão e sacrificar tudo o que for necessário das coisas temporais, a fim de alcançar os tesouros eternos, a sabedoria, o entendimento, e o conhecimento de Deus. Da mesma forma, não estaremos mais dispostos a trocar o eterno pelo passageiro. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros nos céus. Mateus 6, 19 e 20 a seguir. Na medida que a gente vai crescendo e desenvolvendo, acho que eu já até comentei isso, acho que lá no GC também, as coisas do nosso dia a dia passam a ser menos importante. Não que a gente não deva trabalhar corretamente, porque a Bíblia nos manda honrar o nosso Senhor, o nosso trabalho, né? Não que eu não deva estudar, os jovens aí, estão me ouvindo, jovens? Amém? Não que eu não deva estudar corretamente, mas que a gente começa a colocar cada coisa em seu lugar. E a prioridade com a palavra, a prioridade de estar com Deus no momento do seu quarto ali de oração, do seu lugar secreto, passa a ser mais priorizado em nossas vidas. Transformação de valores. As coisas terrenas, que eu estava falando, perdem o valor que antes lhe atribuíamos, enquanto as coisas do alto passam a ocupar o lugar principal em nosso coração, tornando-se o nosso verdadeiro tesouro. Esse processo exige decisão e renúncia, e é necessário mortificar a ganância pelas coisas terrenas, renunciar à soberba da natureza carnal, submeter-se à soberania humilde do Senhor Jesus Cristo, trocar o temporal pelo eterno, investir naquilo que produz riquezas espirituais. À medida que vivemos dessa forma, somos enriquecidos nas coisas eternas e formados interiormente por Deus. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Algumas traduções, nas coisas que são do alto e não nas coisas que são de baixo. Esse processo espiritual forma em nós o chamado quinto portão de pérolas. Essa pérola se manifesta na capacidade de ouvir o Senhor com inteligência espiritual, atenção e obediência. Não se trata apenas de escutar, mas de discernir, receber e praticar a vontade de Deus. Quando essa pérola está presente em nosso coração, há uma mudança visível. O desejo pelas coisas passageiras perde sua força e a alma passa a desejar aquilo que é eterno.
Assim essa porta expulsa de dentro de nós ou impede que entre toda inclinação para luxúria e apego às coisas temporais, aliando o nosso coração com os valores do reino de Deus. Então, quando formamos esta quinta porta em nosso coração, a gente impede que a luxúria e as coisas temporais tomem conta do nosso interior, do nosso coração, como prioridade, como lugar principal da nossa vida e do nosso desejo. E aqui está dizendo que a nossa alma passa a desejar as coisas eternas. E eu lembro que numa das convenções, acho que foi a segunda do pastor Carlos, não vou lembrar qual, mas ele falou, acho que foi na primeira, que ele falou assim, que quando ele começou a orar, ele orava 1 minuto, depois 2 minutos, e daí foi sucessivamente até quando ele já estava orando 1 hora, e agora ora mais de hora e não percebe que está naquele tempo todinho ali, porque a alma passa a desejar aquele momento com Deus, passa a desejar cada vez mais tempo com Deus, e das coisas espirituais também. Amém? 6º portão de Gade, a natureza do coração carnal. As parábolas ensinadas por Jesus revelam as condições do coração humano quando ainda está dominado pela natureza carnal. Eu não vou ler todos, mas eu vou deixar a referência. Depois os irmãos procuram em casa e leiam. Lucas 18, de 1 ao 35. Lucas 10, do 30 ao 37. Lucas 13, do 6 ao 9. E Lucas 17, do 7 ao 10. Essas passagens mostram o orgulho, mostram a orgulhosa falta de misericórdia que existem no coração do homem natural. O coração carnal deseja receber misericórdia, mas muitas vezes se recusa a oferecê-la. Ele se endurece diante das necessidades dos outros, evita perdoar, não compartilha e facilmente se justifica, esquecendo de que tudo o que possui foi recebido pela graça de Deus. Amém, Jesus. Quantas vezes eu já me encaixei nessa mensagem aqui? Várias e várias vezes. Evita perdoar. Sabe como que você evita perdoar? Não vê a pessoa. Você se desvia da pessoa que você sabe que tem que perdoar ela. Você sabe que tem que liberar o perdão, mas você se desvia dela. Você evita os lugares que ela frequenta. Você evita as mensagens próximas a ela. Tudo que se refere àquela pessoa, você começa a se desviar. E você evita a perdoar. Não compartilha. A gente já aprendeu que é um dos frutos do Espírito, o compartilhamento. E facilmente se justifica. Ah, por que você não veio no culto? Ah, pastor, sabe por quê? É porque tem muita justificativa, sem necessidade. Tudo tem uma justificativa. E isso faz parte da natureza do homem natural ainda. Ainda essa parte ainda não nos deixou. E precisamos que isso mude. Amém? Transformação de valores. As coisas terrenas. Não, peraí que voltou aqui. Aí. Observação espiritual. Cadê? Aqui. Vai, peraí. É aqui mesmo. As coisas terrenas perdem o valor. Não, é porque repetiu aqui. Deus nos chama para viver uma vida completamente diferente, marcada pela misericórdia, pelo perdão e pela compaixão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Colossenses 3:12. O pastor Kelvin, acho que foi umas quarta-feira passada, falou muito disso, sobre suportar-vos uns aos outros. O padrão de Cristo é claro. Assim como fomos perdoados, devemos perdoar. Assim como recebemos misericórdia, devemos praticá-la. Vamos lá. O sexto portão de pérola é formado em nossos corações quando nos despimos do velho homem e nos revestimos do homem em Cristo. Essa pérola se manifesta através de misericórdia, perdão e gratidão. Eu acho que é um dos 3 pilares, tem vários, mas esse mais importante na vida de um cristão, de um obreiro, de um servo de Deus. É a misericórdia, perdão e a gratidão. Eu tenho uma experiência muito grande com perdão. Um dia eu conversando com o pastor, e ele virou e falou assim: ó, você quer um conselho? Acho que ele falou amigo, eu não lembro certinho. Você quer um conselho? Eu falei, quero. Deixa eu te falar, perdão não é sentir, é decisão. Você tem que decidir a perdoar. Talvez você não vai lembrar disso. Faz um tempo já, eu tinha mudado, foi no meu primeiro ano que eu mudei para cá. E eu desliguei o telefone com ele e liguei para a pessoa na mesma hora. E falei com ele e pedi perdão para ele e falei para ele também que eu perdoava. E isso doeu muito, muito, demais. Mas o que eu trouxe depois disso como experiência, não tem nem palavras para definir. Foi, sinceramente, muito bom. Quando essas virtudes são estabelecidas, toda raiz aqui, ó, de ódio, dureza e falta de amor é expulsa do coração. Também deixamos de lado qualquer forma de orgulho espiritual, aquela ideia de que Deus nos deve algo ou tem obrigação conosco. Passamos a entender que tudo é graça. Aleluia, Jesus. Qualquer ofensa, isso aqui é algo extraordinário, irmão. Qualquer ofensa que alguém cometa contra nós é pequena quando comparado à ofensa que o pecado representa diante de Deus. Ainda assim, o Senhor nos perdoou completamente. Por isso, não temos o direito de reter o perdão. Aqueles que foram alcançados pela misericórdia devem também liberá-la. Assim como Deus nos deu livremente, também devemos dar aos outros. Quem somos nós para reter a misericórdia e o perdão? Nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, nós fomos alcançados pelo perdão do Senhor. Ele nos perdoou completamente, independente das nossas transgressões, dos nossos erros. E às vezes eu acho que a ofensa que o irmão fez a mim é grande demais para merecer a minha misericórdia, ou é forte demais para merecer o meu perdão. Mas o que é uma ofensa comparada ao nosso pecado diante de Deus, o qual entregou o seu único filho, para que todo esse pecado fosse levado, fosse jogado para de trás das costas dele. Amém? Glória a Deus. Sétimo portão de Dan, o perigo da murmuração. O julgamento, a execução e o ministério justo de Deus são perfeitos. No entanto, o coração carnal tende a questionar
e murmurar contra os caminhos do Senhor. Eu gosto muito dessa palavra aqui, ó, murmurar, que significa parar. Depois que eu aprendi isso aqui, eu evito muito mesmo a murmurar, porque eu entendo dentro de mim que toda vez que eu murmurar, a minha vida espiritual ela vai ter um stop, ela vai parar, ela vai estagnar, e ali você vai ficar parado, plantado, até que você consiga voltar, retroceder, se consertar com o Senhor e aí sim conseguir seguir em frente. E Paulo diz isso, que os tempos antigos, os que aconteceu com os antecessores a ele, servem de quê? Para nós, de exemplos, para que a gente não cometa os mesmos erros que eles um dia cometeram. Mesmo servindo na obra, muitos ainda não desenvolveram maturidade espiritual suficiente para confiar plenamente na justiça de Deus. Por isso, diante de situações difíceis, a tendência é reclamar, julgar ou até duvidar dos caminhos do Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. A murmuração revela um coração que ainda não está totalmente rendido à soberania de Deus. Jesus nos chama a confiar plenamente nos juízos do Pai, reconhecendo que tudo o que Ele faz é justo, perfeito e cheio de propósito. Não importa há quanto tempo trabalhamos na vinha do Senhor, continuaremos a desconfiar do Senhor e de suas decisões sábias e justas se não crescermos espiritualmente. Não importa se eu tenho 30 anos na vida cristã, se eu tenho 40, se eu tenho 60, se eu não crescer espiritualmente, vou continuar duvidando das decisões de Jesus para a minha vida. Quando crescemos em Cristo, aprendemos a abandonar o espírito de crítica, negatividade e insatisfação. Nosso olhar deixa de ser carnal e passa a ser espiritual. O olho mau é substituído por um coração alinhado com o trono de Deus. O sétimo portão de pérola é formado em nós à medida que crescemos espiritualmente, desenvolvendo conhecimento e humildade em Cristo. Esse processo nos leva a submeter-nos aos juízos de Deus, confiar em seus caminhos, abandonar murmuração e reconhecer sua soberania por completo. Essa pérola gera em nós um espírito de reverência, aceitação e obediência. Quando essa transformação acontece, deixamos de reclamar e passamos a glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse 15:3. O coração amadurecido não apenas aceita os juízos de Deus, mas se alegra neles, reconhecendo que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Irmãos, coração amadurecido não apenas aceita, mas se alegra. Devemos trocar o momento de murmuração por gratidão.
Na hora que pensar em murmurar, pensa: se eu murmurar, eu vou parar, eu vou ficar estagnado. E começa a ser grato a Deus, até pela tristeza, até pelo falar aquele momento triste que estamos, ou a coisa que deu errado. Começar a agradecer a Deus nesses momentos. Hoje, quando eu estava orando, eu falei: Senhor, obrigado, porque às vezes eu falo, às vezes quando a venda não é boa, eu falo: a venda não está boa. Eu falei: mas obrigado, Senhor, eu vendi. Se eu vender 1, eu tenho que glorificar a Deus. Se eu vender 100, eu tenho que glorificar a Deus. Não importa a maneira, mas a minha boca, ela tem que ser aberta não para murmurar, mas para glorificar a Deus, independente da situação. E isso é sinal de crescimento espiritual. Amém? 8º portão de pérolas, tribo de Asser. Vencendo a rejeição. Como cidadãos da Nova Jerusalém, devemos aprender a vencer e superar rejeição. Em primeiro lugar, é necessário compreender que a rejeição não muda a direção de Deus para as nossas vidas. O próprio Senhor Jesus foi rejeitado, inclusive pelos seus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1,11. Se rejeitaram a Cristo, também rejeitarão aquele que o seguem. Portanto, a rejeição faz parte do processo de formação espiritual do cristão. Mesmo diante da rejeição, somos chamados a permanecer firmes, constantes e alinhados com a vontade de Deus. Mateus 10:22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A fidelidade ao Senhor deve estar acima da aceitação dos homens. Não podemos negociar a verdade para sermos aceitos. Eu não vou entrar nisso aqui nos nossos dias de hoje, porque a gente não está aqui para falar o que acontece aí fora, mas estamos aqui para crescer espiritualmente e aprender a palavra. Mas se não tomarmos cuidado, a gente negocia a verdade. A gente começa a negociar parcelas da verdade para que a gente possa ser aceito em determinados lugares ou ocasiões. Amém? A luz que revela. Aqueles que vivem na verdade manifestam a luz de Cristo. E essa luz expõe as obras das trevas. Lembra quando o Kelvin pregou aqui, o pastor Kelvin pregou aqui em Cantares, que ele falou das raposinhas? Das raposinhas, que o farol, a luz da palavra, quando ilumina o nosso jardim ali, a nossa terra do coração, ela consegue revelar buracos que estão escondidos, algumas coisas que ainda precisam a ser retiradas de dentro. Mas essas coisas só passam a ser reveladas quando a luz está sobre ela, ou quando a palavra está em nosso coração. A luz veio ao mundo e aos homens, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3,19. Por isso, muitas vezes a rejeição acontece, não por erro nosso apenas, faltou aqui, mas porque a verdade confronta o erro. Mas aquele que pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas em Deus. O 8º portão de pérolas é formado em nós quando aprendemos a lidar corretamente com a rejeição, tanto o que vem do mundo quanto aquela que se manifesta em nossa própria natureza carnal. Esse processo nos leva a permanecer firmes, mesmo sendo rejeitados,
não abandonar a verdade, vencer a aprovação dos homens e ser estáveis, corretos e íntegros diante de Deus. Essa pérola nos faz crescer em maturidade espiritual e nos conduz a uma vida de firmeza, alegria e prosperidade em Deus. Quando essa pérola é formada em nós, deixamos de ser controlados pela rejeição e passamos a viver na identidade que Deus nos deu. A rejeição já não nos paralisa, mas nos fortalece. Assim vivemos de forma estável, correta, íntegra e avançando continuamente no propósito de Deus. Mas nas escolas hoje, os jovens, eu vivenciei isso na igreja, no meu tempo de escola, não comigo, mas eu vi muitas pessoas acontecendo isso, que às vezes o coleguinha entra na sala de aula e há uma rejeição por parte dos colegas. Ele anda errado, ele fala assim, ele fala aquilo, ele se comporta de uma maneira errada, está errado. Então, há muitas coisas. E quando a gente cresce em Deus, essa rejeição passa a não nos paralisar, a ponto de, nesse contexto, de não querer avançar ou ir para a escola por causa do colega ou da colega que vai falar alguma coisa. Mas em termos espiritualmente, quando crescemos em Deus, essa rejeição não nos atrapalha na nossa caminhada cristã, no nosso crescimento espiritual. Por mais que uma pessoa diga, eu vou dar um exemplo, eu não gostei da pregação que você trouxe, foi muito errada, faltou muita coisa. Eu, como um servo de Deus, que está crescendo em Deus, eu vou dizer para mim mesmo, se o irmão não gostou, eu preciso buscar mais em Deus, orar mais e estudar mais, para que eu possa crescer mais na palavra e assim o irmão conseguir receber uma palavra boa da parte de Deus. Então, quando a gente cresce espiritualmente e a rejeição bate de frente com a gente não vai buscar rebater ela, mas evoluir e crescer em Deus. Amém? O 9º portão de pérolas, tribo de Naftali, a luta contra a infidelidade. O coração humano é naturalmente inclinado à infidelidade. Mesmo aqueles que servem a Deus podem ser tentados e não permanecer firmes e constantes em Cristo. Por isso, somos chamados a vigiar e perseverar, desenvolvendo uma vida espiritual sólida e fiel diante do Senhor. Mateus 25, 1 a 13, Mateus 25, 14 a 30 e Lucas 16, 1 a 13. É igual eu falei para os irmãos, eu não vou ler todos porque a gente não tem esse tempo. Mas os irmãos procuram aí ler, que vão ficar mais claro ainda na mente de cada um. Essas parábolas revelam a importância da vigilância, responsabilidade e fidelidade no reino de Deus. Fidelidade no pouco. A fidelidade começa nas pequenas coisas. Deus prova o coração do homem através daquilo que ele lhe é confiado diariamente. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Lucas 16, 10. A forma como administramos o pouco revela se estamos preparados para receber coisas maiores. Isso aqui é muito interessante porque, às vezes, a gente leva só pro financeiro, né? A forma como administramos o pouco revela se estamos preparados para receber coisas maiores. Eu já vi em outros lugares, aqui não, graças a Deus, pessoas reclamarem por oportunidades.
por não pregar, não ter tempo de pregar, não ter um momento maior de pregação. Só que às vezes quando recebe aquela oportunidade, a pessoa nem preparada está. Fica folheando a Bíblia, ou seja, ela não tratou aquele momento com fidelidade. Porque se quisesse muito mesmo aquilo, se desse um valor maior à palavra, a pessoa está o quê? Preparada e vigilante. Para o momento que for chamado, está pronto. Vamos lá. Deus nos chamou para sermos administradores dos seus ministérios e recursos espirituais. Isso exige responsabilidade, temor e compromisso. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4:2. A fidelidade não é opcional, é uma exigência para aqueles que desejam crescer no reino de Deus. É obrigatório a fidelidade com Deus. O 9º portão de pérolas é formado em nós quando lutamos e prevalecemos contra a infidelidade que ainda existe em nosso coração. Esse processo nos leva a permanecer constantes em Deus, desenvolver uma vida de vigilância, ser responsável com aquilo que recebemos e viver com integridade espiritual. Quando essa pérola é formada, toda forma de infidelidade é removida do nosso interior. A fidelidade nos conduz a um novo nível de confiança com Deus. Aquele que é fiel para receber, mas cresce espiritualmente e se torna apto para administrar riquezas maiores no reino. Assim deixamos de viver uma fé instável e passamos a viver uma vida firme, perseverante e aprovada diante do Senhor. Amém, Jesus. Uma vida estável tem um ditado aí popular, eu não gosto muito, ainda mais que tem um irmão assim, muito querido aqui na igreja, que eu amo muito, que tem o mesmo nome, né? Eles falam assim, é o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? Mas é porque quer dizer que a pessoa não está estável. A mesma hora que ela está reta, com retidão, ela já se desvia, ela já não quer saber da palavra, ela não quer ir para os cultos, não está lendo mais a palavra, e nem um momento de oração está tendo. Amém? 10º portão, tribo de Benjamim. Vou correr aqui. Ansiedade e preocupação. Isso aqui eu acho que é o mal desse século, né? O Senhor Jesus Cristo nos ensina claramente a não vivermos ansiosos ou preocupados com as coisas desta vida, sejam elas materiais ou até mesmo relacionadas ao nosso crescimento. A ansiedade revela um coração que ainda não confia plenamente em Deus. Ela expõe a fragilidade da nossa fé e o quanto ainda precisamos crescer no conhecimento do Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 6 e 7. A confiança em Deus. Jesus nos chama a confiar na provisão e no cuidado do Pai. Ele reconhece todas as necessidades antes mesmo de pedirmos. Não andeis ansiosos dizendo que comeremos ou que beberemos. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6, 31, 33. A verdadeira confiança em Deus substitui a ansiedade por paz. A gente falou muito no nosso GC, muito mesmo, sobre essa paz. Quando entregamos tudo ao Senhor, o nosso coração encontra descanso. A raiz da ansiedade, a preocupação excessiva está ligada à falta de confiança e o desconhecimento mais profundo de Deus. Hoje, eu compreendo muito essa frase aqui, desconhecimento mais profundo de Deus.
Quando você faz o oposto, é conhecimento mais profundo de Deus. Ou seja, hoje a gente tem a liberdade e o acesso de conhecer um lado de Jesus que antes, vou falar de mim, que eu não conhecia. Hoje eu tenho uma liberdade e esse acesso de conhecer características de Jesus que antes eu achava que nem existia. Ou a gente acha superficialmente, porque aprendemos a conhecer Jesus na estatura, na sua essência, na sua natureza, de uma forma mais profunda, mais intensa. E essa falta de confiança e ao desconhecimento mais profundo é relacionado com isso, porque eu só li a Bíblia superficial, eu conhecia a Deus superficial, eu não me metia mais profundo. Ezequiel, acho que 47, fala das águas, né? Que você tem que se meter nas águas profundas de Jesus, até que um ponto você não ande mais, mas seja carregado por Ele. Isso é uma intimidade mais profunda, mais intensa. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6:27. A ansiedade não resolve problemas, apenas revela que ainda estamos tentando controlar aquilo que pertence a Deus. O 10º portão de pérola é formado em nós quando vencemos a ansiedade e aprendemos a confiar totalmente no Senhor. Esse processo acontece quando entregamos nossa preocupação a Deus, desenvolvemos uma vida de oração e súplica, confiamos na provisão divina, permitimos que a palavra crie raízes em nossos corações. Assim a verdade de Deus cresce dentro de nós e produz frutos de paz, descanso e segurança. Quando essa pérola é formada, toda ansiedade e inquietação são expulsas do coração. Passamos a viver em paz, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Nossa vida se torna estável, segura e alinhada com a vontade do Senhor, refletindo maturidade espiritual de quem aprendeu a descansar nele. Glória a Deus. 11º portão. Vamos estar finalizando. A frutificação e o governo de Cristo. O perigo de uma vida sem fruto. Quando somos governados pela nossa natureza carnal, nos tornamos semelhante ao velho e tolo, que rejeita conselhos e age sem sabedoria. A palavra nos alerta em Eclesiastes 4:13 sobre esse tipo de comportamento. Uma vida sem direção espiritual produz decisões erradas, consequentemente, uma vida sem frutos. Julgamentos que impedem o crescimento. Muitas vezes julgamos pessoas e situações de forma equivocada, baseado em sentimentos e aparências. O Senhor nos ensina no Evangelho de João 7:24 a julgar com justiça. Esses julgamentos errados bloqueiam o crescimento espiritual, afetam nossos relacionamentos e impedem a frutificação. Cristo crescendo em nós. A frutificação espiritual acontece quando Cristo cresce em nós. Quando isso acontece, nossas atitudes mudam, nossos julgamentos se alinham e nossa vida começa a refletir Deus. O padrão de Cristo é revelado em Isaías 11:3 e 4, onde ele julga com justiça e retidão. As parábolas do Evangelho de Lucas 7:36 e 50 e capítulo 15 mostram o coração de Deus em restaurar e transformar uma vida frutífera que ama, perdoa e restaura. O fruto verdadeiro não é aparência, mas transformação interior.
O portão de Efraim forma em nós a pérola da frutificação. Esta formação acontece quando permitimos Cristo crescer em nós, abandonamos julgamentos injustos e vivemos segundo a verdade. Assim deixamos de viver uma vida estéril e passamos a produzir frutos que glorificam a Deus. O portão de Efraim nos ensina que fomos chamados para frutificar, não apenas existir, mas produzir uma vida que reflita Cristo. Aqueles que permitem esse crescimento vivem transformado, produzem bons frutos, glorificam a Deus e manifestam na prática o caráter do Senhor. Amém, Jesus. 12º portão: o esquecimento e a perseverança na oração. A dificuldade natural de orar, a falta de constância. Todos nós enfrentamos uma dificuldade natural em manter uma vida constante de oração. Muitas vezes sabemos que devemos orar, mas desanimamos no processo, principalmente quando não vemos respostas imediatas. O Senhor Jesus nos ensinou no Evangelho de Lucas 18, 1-8, por meio da parábola da viúva persistente, que a oração exige perseverança e fé contínua, julgamentos e pensamentos errados. Quando não vemos respostas, podemos desenvolver pensamentos equivocados, julgando que Deus não está ouvindo ou que não somos dignos de receber. Na parábola do fariseu e do publicano, o Evangelho de Lucas 18, vemos que Deus não responde ao orgulho, mas à humildade. Coisas para trás e esquecer, passou por algo que bagunçou a sua vida, esquece, deixa para trás. Paulo diz: esqueceis das coisas que para trás ficam e avançai para frente, para o alvo, que é Cristo. Amém? O Senhor declara no Evangelho de João 14 que tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele fará. E ainda reforça no Evangelho de João 16, 23, que devemos pedir para que a nossa alegria seja completa. A oração eficaz nasce de um coração que crê e permanece. Não é só crer, é permanecer na fé, permanecer na oração. O portão de Manassés forma em nós a pérola da perseverança na oração. Esta formação acontece quando esquecemos aquilo que nos enfraquece, permanecemos orando mesmo sem ver, ou ver o quê? Ver um resultado imediato, e desenvolvemos uma prática constante de oração. Assim, vencemos nossa tendência natural de não orar e nos tornamos firmes na presença de Deus. O portão de Manassés nos ensina que uma vida de oração não depende de sentimentos, mas de decisão. Aqueles que aprendem a perseverar, não desistem, não retrocedem, permanecem firmes e vivem uma vida de comunhão, fé e respostas vindas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que nós, como novo homem, como moradores, como cidadãos da nova cidade, da nova Jerusalém, possamos levantar em nós esses 12 portões. É interessante que, vou
mostrar algo aqui para vocês, rápido. Aqui, só um desenho bem breve. Se vocês verem, aqui dá para ver melhor, são 3 de cada lado, ou seja, os portões que levantamos em nosso coração cerca, protege ele dos 4 lados possíveis de um combate contra ele. Ou seja, devemos levantar essas portas para que o nosso coração continue guardado e rendido ao Senhor por completo, por inteiro, para que assim não nos atrapalhe no nosso crescimento espiritual, na nossa maturidade, e possamos assim crescer na estatura de Cristo e alcançar a estatura de um varão perfeito. E agora a gente ainda está aprendendo, ou seja, alcançar até o âmbito do Pai, se essa for a vontade de Deus, e o nosso desejo de buscar que isso aconteça, igual a gente leu no começo. Salvação é gratuita, mas o galardão é pelas obras que nos cabem. Então é necessário que cada um de nós tomemos essa posição de levantar essas portas espirituais para continuarmos crescendo e avançando na vinha do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, o pastor? Amém? Glória a Deus. Amém, gente. Obrigado, Jesus, obrigado por este momento, Senhor Jesus. Aprendemos aqui, Senhor Jesus, a levantar portas espirituais em nosso coração, Senhor Jesus, para impedir, Senhor Jesus, que a parte carnal, a parte do homem natural, Senhor Jesus, consiga e continue vencendo, mas que estas portas espirituais barrem, Senhor Jesus, as coisas naturais, e que possamos ter esse desejo de buscar ao Senhor por completo, de tirar de nós toda a incredulidade, infidelidade, Senhor, que possamos permanecer firmes em oração e buscar ao Senhor, Pai, que nosso coração seja repleto de louvor, Senhor, para que todo momento louvemos ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado. Deus abençoe a cada um dos irmãos, levem todos em segurança, Pai. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém.